Queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, muito bom dia. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com cada um de vocês. A primeira igreja batista em Divinópolis, igreja centenária a serviço do Deus eterno, convida você e toda a sua família para render graças e louvores ao Senhor nosso Deus. Nessa manhã especial, domingo, dia 10 de maio de 2020, queremos também render graças a Deus pela vida de cada mãe e reconhecer que a nossa igreja tem sido muito abençoada pelo Senhor com a presença das mães. Parabéns a todas as mamães pelo seu dia. Caríssimos irmãos, bom dia. Que bom podermos cultuar ao Senhor juntos através deste canal. Que bom que hoje, além de todos os motivos que já temos para adorar o Senhor, pela vida, pela salvação, pela família, podemos também agradecer a Ele por um motivo especial, pelas nossas mães, pelas mães que são bênçãos do Senhor em nossas vidas. Vamos orar ao Senhor nesse momento? Quero convidar você e a sua família para orarmos juntos. Amado Deus, nós agradecemos ao Senhor, porque o Senhor é um Deus grande, poderoso, um Deus perfeito, mas que se importa conosco, que se inclina, ó Deus, até a nossa condição humana, frágil, limitada, para nos abençoar. Primeiro com a Tua própria presença, mas também com todas as bênçãos que o Senhor tem nos concedido. E dentre essas bênçãos, ó Deus, te agradecemos pelas mães, esse dom da Tua graça que o Senhor concede às nossas famílias, às nossas vidas. Que neste culto, ó Deus, possamos agradecer ao Senhor por elas, mas que também a Tua palavra possa nos edificar, nos ensinar a como viver de acordo com a Tua vontade, para que possamos crescer na fé e estarmos mais preparados, ó Deus, para enfrentarmos a situação presente, que exige de nós uma postura de dependência do Senhor, mas também de coragem pela fé para fazermos a Tua vontade e cumprirmos a missão que o Senhor nos confiou. Nós te agradecemos e assim oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bom dia, meu irmão, muito bom dia, minha irmã, que juntamente conosco está cultuando ao Senhor nesse momento. E um bom dia especial para todas as mamães. Que Deus abençoe muito a vida de vocês. Nesse momento, eu queria que você abrisse a palavra de Deus comigo em Provérbios, no capítulo 23, dos versos 19 a 26. Provérbios, capítulo 23, dos versos 19 a 26. Nos diz assim a Escritura: Ouve, filho meu, e sê sábio, guia retamente no caminho o teu coração. Não estejas entre os bebedores de vinho, nem entre os comilões de carne, porque o beberrão e o comilão caem em pobreza, e a sonolência vestirá de trapos o homem. Ouve o teu pai que te gerou, e não desprezes a tua mãe quando vier a envelhecer. Compra a verdade, não a vendas. Compra a sabedoria e a instrução e o entendimento. Grandemente se regozijará o pai do justo, e quem gerar a um sábio nele se alegrará. Alegrem-se teu pai e tua mãe, e regozije-se a quem te deu a luz. Dá-me, filho, o teu coração, e os teus olhos se agradem dos meus caminhos. Louvado seja o nosso Deus por sua palavra. Nesse momento, as mamães e todos nós escutaremos uma mensagem musical com o Coralito, que cantará a glória do Senhor, mas também homenageando as mamães nesse domingo.
Bom dia, meus queridos irmãos. Nesse momento nós teremos a oportunidade de ofertar ao Senhor, de devolver os nossos dízimos e ofertas, de contribuirmos para a campanha de missões mundiais. Você também poderá agradecer ao Senhor pela vida das mães, pelo Dia das Mães. E faremos isso ao som do hino Como Agradecer a Jesus, 422 do Inário para o Culto Cristão. Vamos cantar? Bom dia, igreja, bom dia às mães da igreja. Quero parabenizá-las pelo dia de hoje, em especial a minha mãe, que eu amo muito ela, e ela é muito importante para mim. Então vamos orar. Oremos, Senhor, nosso Deus eterno Pai. Senhor, te pedimos, Senhor, que o Senhor possa abençoar todas as mães, e o Senhor possa dar dando sabedoria,
força e também te peço, Senhor, que abençoa todas as famílias da igreja, Senhor, e todos os ministros e pastores. Te peço, Senhor, que abençoa todo mundo. Em meio dessa crise, dessa pandemia, Senhor, estamos necessitando muito da tua ajuda. Em nome de Jesus, amém. Como já temos agradecido ao Senhor nessa manhã, continuamos rendendo-lhe graças, porque Ele é o autor da vida, o idealizador da família, o criador do matrimônio. Nesse contexto, insere-se a maternidade, que nos leva a render graças ao Senhor nessa manhã de domingo. Por favor, acompanhe a leitura da Palavra de Deus, que narra a primeira manifestação da maternidade na história. Gênesis, capítulo 3, verso 20, e capítulo 4, versos 1 e 2. Gênesis 3, 20, e depois, no capítulo 4, os 2 primeiros versículos. Quero falar-lhes nessa manhã acerca do tema Bênçãos do Senhor para a mãe. Como você, mãe, tem sido abençoada pelo Senhor, segundo o que nos diz a palavra de Deus. Diz assim: E deu o homem o nome de Eva à sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. Coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: Adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim, lavrador. Eva é, segundo a palavra de Deus, a mãe de todos os seres humanos. A primeira mãe, aquela que foi por Adão denominada de vida ou de viva. Esses são os significados de Eva. Ela é, portanto, a mãe também de todos os que receberam vida. Vejam a graça de Deus no texto agora lido, porque mesmo tendo Eva pecado, mesmo tendo ela desagradado ao Senhor, ela foi graciosamente lembrada por Deus, podendo gestar a vida. Ela foi pelo Senhor chamada a ser mãe, e mãe de muitos filhos. Nós compreendemos que assim como Deus abençoou Adão e Eva, porque Ele é gracioso, porque Ele é bondoso, e não por causa dos méritos desse casal, Eva recebeu mais essa bênção do Senhor, que é a maternidade. Segundo a palavra de Deus, ser mãe é ser abençoada. É importante dizer isso nessa manhã de domingo, não apenas porque em nossa cultura celebramos o Dia das Mães, mas também porque na nossa época muito já se perdeu da visão espiritual que devemos ter acerca da família, dos relacionamentos humanos, acerca também da maternidade. Precisamos reconhecer que em Deus surgiu a maternidade. Ele criou a primeira mulher. Ele permitiu que ela desse à luz a filhos. Não apenas Caim e Abel, outros também. Inclusive, aqui na palavra de Deus encontramos fundamentação clara para sabermos que Eva foi mãe de muitos filhos. Então a palavra do Senhor nos mostra como ele abençoou essa mulher. E claro, se nós estamos representados naquele primeiro casal, toda mãe é de algum modo representada em Eva. É representada na sua capacidade de, junto com seu esposo, gerar filhos. É representada em sua função. É representada também em sua dependência de Deus por conta da incapacidade gerada pelo pecado de a mãe sozinha cuidar da sua família e orientar os seus filhos, preparando-os para uma vida feliz e aprovada pelo Senhor. Medite comigo nessa manhã naquilo que o texto bíblico diz. O texto diz que Deus sempre abençoa a mãe com a chegada do seu filho. Não importa se o seu filho é biológico, se o seu filho é de origem adotiva, não importa se o seu filho é homem, se o seu filho é mulher, se você recebeu do Senhor um filho ou 10. Deus abençoa as mães
quando essas recebem filhos. A palavra do Senhor nos mostra que Deus permitiu que Eva fosse a mãe de todos os seres humanos. E quando ela, depois de ter com seu esposo esperado por um filho, concebeu e deu à luz ao primeiro, Caim, ela disse: eu adquiri um filho homem com o auxílio do Senhor. O Senhor, disse Eva, me abençoou com a vinda de um filho homem. Aliás, a palavra Caim pode ser traduzida como adquirido ou recebido. Esse é o significado do nome Caim. Eva creu que recebeu do Senhor, que do Senhor ela adquiriu o seu filho. O seu segundo filho, Abel, é o filho que teve uma existência curta, porque ele foi, lamentavelmente, assassinado por seu irmão Caim. Abel significa sopro, hálito do Senhor. Talvez isso seja uma referência ao seu tempo de vida, que foi como um sopro. Mas também depois disso, Eva pôde ser mãe outras vezes. A palavra de Deus nos diz que quando alguém, assim como Eva disse, tem um filho, recebe do Senhor uma bênção. Como esquecer, meus irmãos, do Salmo 127? Aliás, esse salmo eu utilizo muito quando visito as mães que tiveram seus filhos na maternidade. Eu gosto muito de lembrar a essas mães e também aos pais, aos familiares presentes na maternidade, que herança do Senhor são os filhos. O fruto do ventre, seu galardão, ou o fruto do ventre é uma bênção. Quando nós olhamos para a versão chamada Bíblia na linguagem de hoje, o Salmo 127, verso 3, diz assim, verso 7. Salmo 127, verso 3. Os filhos são um presente do Senhor. Eles são uma verdadeira bênção, porque são um presente do Senhor. E o que vem do Senhor é bênção. A palavra de Deus diz que eles são verdadeiramente bênção. Veja outras declarações aqui mesmo no livro do Gênesis. A declaração de Jacó, quando ele se reencontra com Esaú, em Gênesis capítulo 33, verso 5, depois que Esaú pergunta a seu irmão quem são aqueles que estavam com ele, respondeu-lhe Jacó: os filhos com que Deus agraciou a teu servo. Deus graciosamente me concedeu filhos. Deus me abençoou com filhos. Do Senhor recebi esses filhos, Esaú, que estão aqui comigo. José também, lá em Gênesis, no capítulo 48, no verso 9, portanto ainda estamos no mesmo livro, o livro do início de tudo, Gênesis 48, 9. José então diz ao seu pai Jacó, quando lhe pergunta sobre aqueles que estavam acompanhando José. José então responde: são meus filhos que Deus me deu aqui. São meus filhos que Deus me deu aqui. Faze-o chegar a mim, disse Jacó, para que eu os abençoe. É aquilo que Deus me deu aqui no Egito, pai. E então o pai, reconhecendo que os filhos são bênçãos, são presentes, são adornos, são lembranças do Senhor para os seus filhos, então Jacó diz: então permita-me, com a autoridade que Deus me deu, de abençoar esses filhos que são bênçãos do Senhor sobre a sua vida e, portanto, para toda a nossa família. Aquilo que vem das mãos do Senhor é bênção. Permite à mulher cumprir o seu papel como mãe e, inclusive, abençoar vidas. Ser mãe é poder receber uma bênção e abençoar essa bênção, o filho. Devemos sempre dizer não ao aborto, desde o estágio inicial da vida. Desde que podemos falar que existe um ser sendo gestado no ventre de uma mulher, devemos dizer não, não ao aborto. O aborto é sinônimo de assassinato. Abortar uma vida é matar uma vida.
vários grupos, várias ideologias, que às vezes defendem radicalmente a vida, depois que estão fora da barriga, relativizam o valor dessa vida, enquanto está na barriga. Nós, os cristãos, sabemos que Deus dá vida e Deus toma. Sabemos que um filho é uma bênção do Senhor. Jamais devemos concordar com a realização de aborto. Talvez você diga que mulheres foram estupradas e por isso têm o direito de abortar. Não concordo com isso. Deus é gracioso para abençoar uma mulher que foi vítima, por exemplo, de uma violência como essa. Imagine se você fosse essa pessoa, se você não gostaria de viver. Imagine se, querendo remediar um mal, um outro mal for praticado, que é atentar contra uma vida. Porque tem enfermidade séria. Ora, Deus é poderoso para nos dar graça a fim de cuidar de filhos enfermos e é gracioso também, segundo a vontade dele, para curar enfermos. Nós sabemos de pessoas muito produtivas na história da humanidade que tiveram uma infância de muitas enfermidades. Eu não pretendo nessa manhã falar largamente sobre os argumentos bíblicos que temos e que são contrários à prática terrível do aborto. Eu não vou me alongar aqui falando sobre a tentativa de aborto ou sobre a tentativa de matar Moisés e que Deus, pela sua graça, não permitiu que acontecesse, usando inclusive a mãe de Moisés. Sobre a tentativa de Herodes, um homem mau, de matar muitas crianças. Sempre que alguém atenta contra a vida, iguala-se a esses homens sanguinários, contrários à vontade de Deus. Mas o que eu quero nessa manhã é dizer: não é verdade que uma criança seja um problema. Não é verdade que uma gravidez, mesmo indesejada, seja um problema. O problema está com o adulto, que errou. O problema não está na criança, que é uma vida. O milagre da vida nos fala de uma grande bênção vinda das mãos de Deus. Eu já mencionei para a igreja em algum momento o que digo aqui nessa manhã, que eu conheci uma mulher fruto de um relacionamento extraconjugal. O seu pai deixou a casa, a mãe, não tendo mais notícias do pai, acabou unindo-se a um outro homem e então engravidou. Acontece que o marido retornou depois de um tempo para casa e aquela mulher, estando grávida de outro, tomou muitos remédios na roça em que morava para perder aquele bebê. Não conseguiu, graças a Deus. O bebê nasceu. O pai afetivo, que não era o pai biológico, que agora estava de volta à sua casa, durante toda a vida foi muito ajudado por essa menina. Essa menina tornou-se uma mulher e é hoje ela quem cuida da sua mãe, que um dia quis abortá-la, e que cuida dos seus outros irmãos que são enfermos. Nós não temos o controle sobre a vida. Deus tem. Devemos confiar nele. Ser mãe é ser abençoada com a chegada de um filho. O texto bíblico também nos diz que Deus abençoa a mãe com a oportunidade de influenciar o filho. Agora, temos aqui, segundo o texto bíblico, a vida de Caim, a vida de Abel, para que Eva influenciasse. E a história dessa família mostra que os filhos de Eva eram pecadores. Caim cometeu um pecado tão terrível, o primeiro homicídio da história da humanidade, que isso foi relatado na palavra de Deus e, inclusive, as consequências que o Senhor trouxe sobre a vida de Caim por causa do pecado cometido. Mas há tantos outros pecados que ele e também Abel cometeram e que não estão aqui mencionados. A palavra de Deus mostra que eles eram pecadores, que eles podiam sofrer com a inveja, podiam sofrer com ódio, podiam sofrer com a ganância. E Eva, como mãe amorosa, com temor a Deus, deveria influenciar os seus filhos. Assim como as mães hoje são abençoadas por Deus, podendo influenciar vidas, marcar a trajetória de seus filhos. As mães têm a oportunidade de formar homens e mulheres tementes a Deus. Você, mãe, tem orado por seu filho?
Você, mãe, tem sido exemplo de devoção, de serviço ao Senhor? Você, mãe, tem compartilhado as sagradas letras, a palavra de Deus com seus filhos, como é dito acerca da mãe e da avó de Timóteo, Lóide e Eunice? Timóteo, segundo o apóstolo Paulo, desde a sua meninice, conheceu a palavra de Deus por conta da sua mãe e da sua avó, que é também uma mãe. Então as mães têm a oportunidade de influenciar os seus filhos, e isso é uma bênção. Influenciar os filhos para que eles sejam cidadãos de bem, homens e mulheres honrados, que honrem a nação, que honrem a família, que honrem aquelas pessoas que estão à sua volta. Muitas pessoas que conhecemos e que honram a nossa geração têm em sua história de vida a influência de uma mãe séria, correta, digna, trabalhadora, amante da verdade. As mães têm a oportunidade de forjar em seus filhos o compromisso com a família. Mães que transmitem às suas filhas a maravilha de ser mãe. Mães que transmitem aos seus filhos a maravilha que é poder cuidar de um filho sendo pai. Mães que podem falar às suas filhas da maravilha que é ser esposa. Mães que podem mostrar aos seus filhos quão bom é ter um esposo e quão maravilhoso é saber que Deus criou também o papel do esposo. Aliás, os seus filhos olham para a sua família, olham para o pai e a mãe, para concluírem se vale a pena também formar uma família. Mas o certo é que a palavra de Deus nos mostra que Deus abençoa mães quando entrega vidas, esses bens maiores que temos, para que as mães influenciem tais vidas. O texto bíblico também diz que Deus abençoa as mães com a oportunidade de continuarem vivendo no coração dos seus filhos. Sim, quem disse que uma mãe morre depois que o seu corpo é sepultado? Deus abençoa você, permitindo que você, mãe, continue vivendo no coração do seu filho, na memória do seu filho. Que maravilha saber que você cumprirá a sua carreira. Será então contado entre os seus que também já partiram. Mas o seu filho ou a sua filha, os seus filhos que aqui nesse mundo continuarão vivendo, trabalhando, constituindo família, poderão carregar a sua influência. Deus criou a família. Deus criou a continuidade da família. Adão e Eva tiveram suas dificuldades, desobedeceram ao Senhor. Mas a palavra de Deus mostra um Deus que não se engana, um Deus que não se vê equivocado, um Deus que insiste nos seus planos, porque os planos dele são os melhores. Vejam que depois da descendência de Caim e Abel, outros vieram. A palavra de Deus nos fala de outros como Enoque, como Sete. Fala-nos de gente como Enoque que andou com Deus. É importante você saber que você, mãe, é abençoada com a chegada do filho, é abençoada com a oportunidade de influenciar o seu filho para que ele, mesmo depois da sua morte, continue vivendo segundo aquilo que aprendeu com você. Deus criou a família. Ele se importa com a sua família. Ele te permite abençoar vidas com o seu exemplo, com a sua oração, com o seu amor, para que estas vidas influenciem outras e continue a sua obra familiar, mesmo depois da sua morte. Na verdade, os crentes, depois de mortos, ainda falam muito por aqueles que influenciaram, pelas obras que realizaram, pelo trabalho de valor que puderam empreender aqui neste mundo. Há uma profecia em Gênesis 3,15, em que o Senhor, depois de dizer a Satanás, a serpente, da sua punição, diz: porém inimizade entre ti, serpente, e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Um dia virá um, e aqui a referência é ao Filho do Homem, Jesus Cristo, que nascerá de mulher, e Jesus nasceu da Virgem Maria, que esmagará a cabeça da serpente, que ferirá a cabeça da serpente, que vencerá o inimigo do homem. A palavra de Deus nos mostra então que Eva
poderia pensar na maravilha de ser mãe muito além do seu tempo de vida, com aquilo que viria a acontecer nas gerações que a sucederiam. A maternidade, portanto, meus irmãos, demonstra o cuidado de Deus com o ser humano. Como é bom saber que eu tenho mãe. A minha mãe mora a 1.350 quilômetros de mim, mas graças a Deus, a sua presença se faz sempre sentir em minha vida e em meu coração. Nesse momento eu sei que ela ora por mim. Nesse momento eu sei de quem sou filho e sei que posso encontrá-la no tempo adequado. A maternidade demonstra o amor de Deus pelo ser humano. Deus nos dá aquela que nos carregou em seu ventre ou no coração, que está disposta a dar a própria vida, que ama, que aconselha por amor, que investe, que aposta na vida do seu filho ou dos seus filhos. É a demonstração do amor de Deus pelo ser humano, a existência da maternidade. Nós podemos saber que ser mãe é experimentar bênçãos da parte do Criador. Lembre-se disso, minha irmã. Lembre-se disso, você que é mãe, você que está grávida, você que já tem filhos, especialmente nos momentos difíceis, especialmente nos desapontamentos, especialmente nas horas em que você, mãe, se cansa. Lembre-se que, apesar disso, porque o seu filho não é perfeito, é pecador, é pecadora, você é grandemente abençoada por Deus, por ser mãe. Eu quero orar nesse momento. Quero orar com você, pedindo ao Senhor que te ajude a cumprir a sua missão maternal e a colher frutos desse investimento para a glória de Deus. Vamos orar? Senhor amado, nós te agradecemos pelo ensino da tua palavra. A tua palavra discorda desse mundo, quando esse mundo apresenta a maternidade em muitos momentos como um peso, como uma frustração, como a interrupção de planos de mulheres, em especial jovens. A tua palavra nos mostra que a maternidade é uma bênção. Eva foi abençoada porque o Senhor é grande, porque o Senhor é gracioso, podendo gerar filhos. Eva foi abençoada pelo Senhor, podendo influenciar os seus filhos. Eva continuou vivendo no coração, na mente, na vida dos seus filhos. Permita que todas as mães que oram comigo nesse momento rendam graças a Deus pelos filhos que têm. Ó Deus, permita que os filhos rendam graças ao Senhor pela mãe que tem. Que mães e filhos, nesse dia, relembrem a alegria de terem esse status, unidos pelo amor, mãe e filho. Abençoe as mães, Senhor. Abençoe a minha mãe e a mãe de cada pessoa que ora nesse momento, permitindo, Senhor, que essas vidas sejam pelo Senhor socorridas em suas dificuldades, sejam pelo Senhor alimentadas na palavra, sejam pelo Senhor sempre chamadas à esperança. Abençoe as tuas servas, ó Pai, no grande desafio que é influenciar vidas. Permita que sejam bem-sucedidas, formando homens e mulheres de bem, tementes ao Senhor, cheios de boa intenção. Rogamos a tua bênção sobre cada mãe, em nome de Jesus. Amém.